as crianças sanguíneas, porque são aéreas, ou seja, são como o ar, são expansivas, se confundem com o meio, né? Elas acabam sendo crianças que são muitas vezes confundidas com crianças com TDAH, porque elas tendem à dispersão, elas tendem à agitação. Então é muito frequente as pessoas dizerem que uma criança tem TDAH e muitas vezes o que ela tem é um temperamento sanguíneo ainda não organizado, tá bom? Então, as crianças sanguíneas, elas são mais agitadas, elas não param quietas, elas estão sempre falando e falando e falando e falando, e elas querem falar não para impor uma ideia, elas querem falar para se relacionar, tá bom? Então, ela é expansiva, então ela conversa com muita facilidade. Os sanguíneos têm uma conversa gostosa de levar, porque ele está sempre interessado nos outros, sabe? Ele não é uma conversa de um colérico que fala muito sobre si, né? Mas é uma conversa de interesse de fato, de preocupação. As pessoas se sentem amadas e queridas pelos sanguíneos, tá bom? Só que muitas vezes as crianças pequenininhas, sanguíneas, elas ainda não têm essa capacidade expressiva, elas não têm a capacidade de conversar, né? Elas não têm a capacidade de se expressar adequadamente. E isso as irrita um pouco, porque elas não conseguem se envolver com as pessoas facilmente, elas não conseguem se entender facilmente, porque elas não conseguem se fazer entender. Então, as crianças sanguíneas até 6, 7 anos, muitas vezes são crianças irritadas, muitas vezes são crianças que fazem birra com mais facilidade, são crianças que se jogam no chão com mais facilidade, que choram de maneira dramática com mais facilidade, né? Porque elas são tudo muito, né? A sensibilidade do sanguíneo, ela é muito aguçada, né? Então, um sanguíneo com fome, nossa, é assim um problemão. Um sanguíneo com sono é um problemão. Um sanguíneo que não tenha as coisas minimamente organizadas, sensitivamente, ou seja, que as coisas estejam mais ou menos no seu lugar, que ele perceba uma ordem de previsibilidade, tanto uma ordem temporal quanto uma ordem física, isso atrapalha ele, porque ele é ar, então ele fica confuso, né? Então, uma criança sanguínea é uma criança que precisa muito dessa organização, precisa muito não ser deixada com fome, precisa muito não ser deixada com sono, precisa muito não ser deixada com sede. Ela precisa o tempo todo, a gente precisa cuidar dessas coisas, porque senão a coisa explode, a expansividade explode, e para você conseguir trazer de volta, você conseguir pegar o ar de volta que se expandiu, já era, né? Então são crianças que começam a chorar e não param, choram, 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 são inconsoláveis, se jogam no chão e você não consegue recolher aquilo de volta, entende? Porque o ar se foi, né? Então quanto mais a gente ajusta a rotina dessas crianças, ajusta o sono, bota para dormir à tarde, bota para comer nos horários certinhos, não deixa ela com fome, com sede, isso tudo ajuda, a organiza. Tá bom? E aí, à medida que a fala vai se desenvolvendo, ela vai se acalmando, porque ela consegue expressar aquilo que ela está querendo. Tudo bem? Então, qual é o nosso papel de pais com uma criança sanguínea? Ajudá-la a falar, ajudá-la a se expressar. E mais do que bater de frente com ela, sai, levanta daí, faz não sei o quê, que a gente poderia fazer isso com uma criança colérica, por exemplo. Levanta daí, engole o choro e a criança consegue se organizar. Uma criança sanguínea, isso não é possível. Isso não é possível, porque ela fica completamente desnorteada. Aí mesmo, quanto mais grito, quanto mais impressão pelos sentidos, mais desorganizada ela fica. Tudo bem? Porque mais ela se confunde com aquilo tudo. Então, a gente tem que parar de gritar, falar baixo, muitas vezes contê-la sensitivamente, né? Pegar no colo,
se acalmar. Então, às vezes as pessoas falam, o que eu faço? Pego no colo, deixo chorando, ignoro, não sei o quê. Depende de como o seu filho é. Às vezes você precisa pegar no colo, sim. Outras crianças não. Deixa lá que ela vai conseguir se resolver. É importante para ela passar por aquele momento de estresse. Outras crianças não. Você precisa envolver, você precisa dar um colo. Olha, a mamãe tá aqui. Você precisa mostrar compreensão, porque ela se organiza se relacionando, entende? Então, esse relacionamento com o pai e com a mãe é muito importante, tá bom? Então é isso, bater de frente com uma criança sanguínea, nessa hora, você mais dispersa do que outra coisa. Então, mais o ar fica confuso, mais birra ela faz, mais choro ela faz, mais irritação, né? Porque ela tem mais elementos sensitivos ali, provocando coisas nela, imprimindo nela. E aí, o que ela faz? Como ela tem um temperamento quente, imprime e ela joga de volta. Imprime e ela joga de volta, entende? Ela não consegue imprimir e deixar ali. Ela não recebe a sua bronca e se acalma, tá bom? Ela prime e joga de volta, tá bom? Então, para essas crianças, é mais eficaz, como eu dizia, o tato, o olhar, uma fala calma, tá? Isso não significa que eu tô sendo benevolente com essa criança, mas significa que eu estou ajudando a que ela se organize. Quando eu disse que eu ia contar em relação ao que aconteceu na minha família, foi justamente isso. Eu tinha um filho colérico, em que quando eu dava uma ordem do tipo, para de chorar, vai para o seu quarto e daqui a 5 minutos eu vou voltar lá. Ele rapidamente se estruturava novamente e já era capaz de me dar uma resposta mais firme, mais... É isso, marcante, né? Que é o próprio de um colérico. Quando eu tive meu filho sanguíneo e ele se jogava no chão e ele chorava e eu tentava fazer o mesmo processo, ele só piorava. Ele só piorava. Então, só que eu achava, na minha ignorância e na minha infantilidade materna, eu achava que se eu envolvesse, se eu pegasse no colo, que eu ia fazer com que ele se transformasse numa criança mimada. E isso não é verdade, porque isso organizava o meu filho sanguíneo. Então, ele era muito mais capaz de se relacionar comigo depois. Então, ele conseguia, quando eu juntava todos os sentidos dele em mim, né? Juntava todos os sentidos, resolvia o que tinha que resolver, fome, sono, nananana, ele voltava a si e ele conseguia responder com mais facilidade, tá bom? Então, isso a gente precisa ver que filho a gente tem nas mãos, tá bom? Então, gritar com as crianças sanguíneas mais desnorteia e mais as irrita. Óbvio, gritar com qualquer criança é assim, né? Mas a criança sanguínea é pior um pouquinho, tá bom? A criança sanguínea, qual é a sensação que a gente tem? Que a gente fala com ela e ela não capta, porque ela é ar. Então, ela às vezes capta rápido e ela já se perde. Ela capta rápido e ela já se perde com facilidade, tá? Então, mais do que falar com uma criança sanguínea, eu preciso agir com uma criança sanguínea. Eu preciso ajudar que ela, através de vários outros sentidos ou através da contração dos sentidos, ela consiga entender a mensagem que eu tô tentando passar para ela, entende? Então, pegou no colo, ajudou a que ela internalize essa memória afetiva de que eu tô ali, que tá tudo bem, que tá tudo sob controle e que ela já pode responder de forma não tão expansiva assim, tá? Então, em geral, as crianças sanguíneas precisam de muito mais repetição do que uma criança colérica, tá bom? Porque embora o colérico, ele responda assim como o sanguíneo, de bate-pronto, o colérico, ele é seco, então ele é marcado mais. O sanguíneo não, ele, tá bom? Ele é ar, então ele expande com muita facilidade. Então, em geral, as crianças sanguíneas, a gente precisa repetir uma e outra vez com muita paciência.